Então, como eu anunciei no vídeo de ontem, que nós falamos da importância da palavra empenhada, da palavra dada, das promessas feitas e não cumpridas. E aí eu sugeri relatar um conto do escritor Agnon, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1966, escritor em língua hebraica. Eu vou até relatar um episódio pessoal que me deixa muito emocionada. Eu era vizinha de Agnon quando eu morei em Jerusalém. Da minha janela eu via a casa de Agnon. Então, o meu prédio ficava numa esquina, na outra esquina ficava a casa do Agnon, desse escritor, um Prêmio Nobel de Literatura. E aí, estudando na escola, estudando os contos dele, os livros dele, e vendo ele passar lá embaixo na rua. E aí ele andando de ônibus, né, com a gente, com os estudantes, e uma vivência muito, muito especial, inesquecível. E aí o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi sobre um dos 3 grandes romances do Agnon, e a minha tese de doutorado em literatura comparada, já aqui na UERJ, também foi sobre Agnon. Então eu tenho um apreço muito grande pelo escritor e pela literatura dele. E aí eu vou contar a Terrila. Eu agradeço aos 2 colaboradores, aos 2 colegas que acompanham o canal e que disseram sim, queremos ouvir a Terrila. Isso é importante, né? Quer dizer, eu perguntei, vocês concordam com o relato da Terrila? E prontamente 2 colaboradores, a quem eu muito agradeço, saberão quem são, eles disseram sim, queremos ouvir a Terrila. E com a grafia corretíssima, escreveram direitinho. Então, é um nome incomum, é um nome hebraico. Então, vamos lá. Uma tarefa difícil porque Terrila não é um conto, Terrila é uma novela, é grande. Então, nós temos aqui uma edição comemorativa da editora Perspectiva, nos anos 70, se não me engano, comemorativa da outorga do Prêmio Nobel ao autor, né, Agnon. E é um livro grande, o porte dele, a altura dele é muito grande. O conto, que nem posso chamar de conto, ele tem o porte de uma novela. Terrila, ele vai da página 300 à página 330. Só que com páginas grandes e assim achatado. Isso daria um livro, Terrila daria um livro. Um livro de tamanho normal, com letras, né, com uma fonte um pouco maior, um espaço um pouco maior, como se faz atualmente. Aqui realmente houve uma economia de espaço muito grande. Então, onde eu quero chegar? O que eu vou relatar não se compara com a beleza e com a inteireza da novela original, do conto original. Não há nada que se compare a uma leitura. Mas nós temos um objetivo aqui, ela contando a história da Terrila. E o objetivo é demonstrar a importância da palavra dada. Antigamente, no judaísmo, nem tinha contrato. Era a palavra empenhada, a palavra valia muito. Temos outras... agora estou me lembrando que também tem um roteiro teatral chamado O Dybbuk, de Ansky, que também é um relato de uma promessa que não foi cumprida e das consequências que isso trouxe depois. Mas hoje nós vamos contar a história da Terrila. Então eu vou pegar assim um miolinho da história, porque nada se compara à integridade da leitura, né? Então, quem é Terrila? Terrila é uma anciã de mais ou menos 104 anos,
que morava em Jerusalém no início, quer dizer, o Agnon, ele é do século XX, né? Tanto que ele ganhou o Prêmio Nobel em 1966. Mas ele reporta o contexto da história da Terrilla é no século XIX. Vou dar um contexto histórico para que a gente possa entender o que aconteceu aqui. Na instalação do movimento racídico, porque havia duas tendências judaicas. Havia uma tendência tipo, que nós vamos chamar de lituana, né? Litvak, a tendência lituana, que não continha, né, elementos da Cabala, não continha elementos místicos, era a religião com os rituais, sem os ornamentos místicos, ou os ornamentos, né, da sabedoria popular. E, simultaneamente, estava crescendo o movimento racídico, que é um outro movimento, mas com elementos, com ornamentos, né, mais místicos, mais espirituais. Isso vai de acordo com a necessidade de cada comunidade. Então, foi no século XIX que o movimento racídico começou a ganhar muito espaço, e hoje tem espaço demais, né? Não são conflitantes, são opções, não são excludentes, mas continuam sendo opções importantes. Só que no início do estabelecimento do movimento racídico, houve muita resistência por parte do outro movimento mais conservador, né? Do movimento que eu vou chamar de lituano, por aproximação, por falta de um nome melhor, que a gente pode chamar de Litvak. Litvak é lituano. E que ofereceram uma resistência muito grande à instalação do movimento racídico. No início do racidismo, houve sim houve resistência, houve uma divisão, não houve cisão, né? Não houve uma cisão, mas houve, né? Foi uma escolha difícil, onde dois grupos se confrontavam sobre os caminhos, né, do ritual judaico ou da visão judaica, que não são muito diferentes entre si, mas foi uma mudança. Só para contextualizar o que aconteceu aqui. Muito bem, então, tarefa difícil, mas eu vou me esforçar. A Terrilla era uma anciã então, localizamos já no contexto do século XIX. Ela era uma anciã que morava em Jerusalém, e ela fazia o bem, ela ajudava as pessoas. Então, ela ajudava as pessoas como? Ela visitava doentes, como ela podia, com 104 anos. Ela visitava pessoas doentes, ela levava recados de um para outro, do jeito que ela podia, ela ajudava as pessoas. E um certo dia, ela ajudou o narrador, em primeira pessoa, que era o alter ego do Agnon, porque esse narrador era um escritor também. Então, ele estava, né, nas ruas de Jerusalém procurando um determinado endereço. E aí, ele se deparou com a Terrilla, não conhecia, nunca tinha visto antes, mas ele pode ter perguntado para ela onde fica o endereço tal, onde mora o sábio tal, porque eu tenho um estudo conjunto para fazer com ele, uma polêmica, um debate. Ela levou o narrador, que era um escritor, porque, claro, ele é o alter ego do Agnon, também é o escritor. Então, ela levou, e quem está narrando isso é o narrador, mais uma extensão do escritor. E aí, ela ajudou também, indicando o caminho. Olha, o sábio tal mora no lugar tal,
Não sei se no século XIX os endereços eram tão organizados, mas ela ajudava dessa forma também. E aí ela levou o escritor até lá. E ele começou a se encontrar com ela, quer dizer, a esbarrar com ela nas ruas de Jerusalém. E aí parava, conversava ou não parava, mas ele começou a ficar interessado na história da Terrila. E aí, aquele senhor que ele ia visitar, que ela ajudou a achar a casa e tal, ele disse para ela, olha, a Terrila, ela teve uma vida muito triste. A vida da Terrila foi muito, muito, muito triste. E aí contou, né, que ela passou por tristezas, por sofrimentos muito, muito grandes, e que ela era uma devota e ela, apesar, né, de ter passado por sofrimentos tão grandes, ela não perdeu a fé, era uma pessoa praticante, uma pessoa religiosa que ainda fazia o bem para as pessoas. E o escritor, como todo escritor, começou a ficar curioso com essa história. Até que um dia, aquele sábio disse para ele, olha, a Terrila mandou um recado para você. Ela disse para você ir na casa dela, que ela quer conversar com você. Então, deu a direção, né? Não vou nem dizer endereço, mas deu a direção onde era a casa da Terrila. E aí o escritor foi até lá e disse, olha, o meu amigo, meu colega disse que você quer falar comigo. Então ela disse sim, eu ouvi dizer que o senhor é escritor e eu queria que o senhor me ajudasse a escrever uma carta. Aí ele disse, tá bem, é claro, eu ajudo sim. Vamos escrever, você me conta a história e eu escrevo a carta. Aí ela disse, eu vou te contar a história. Quando eu tinha 11 anos, isso é a Terrila falando. Quando eu tinha 11 anos, meu pai um dia chegou da sinagoga e ele voltou com um amigo, com outro senhor e um menino de aproximadamente 12 anos. E meu pai disse, Terrila, esse é o seu futuro noivo e esse é o seu futuro sogro. Porque no século XIX era assim que funcionava. As famílias combinavam os casamentos dos filhos. E aí eles assinaram um contrato de noivado, né? Assinaram um contrato de noivado, e quando chegasse, né, a idade do casamento, eles já estavam comprometidos entre si, e aí eles se casariam. 4 semanas antes do noivo fazer o bar mitzvah, do noivo fazer os 13 anos, o garoto e o pai não, o noivo, o garoto, né? O menino e o pai não apareceram na sinagoga. Isso era uma coisa muito rara, né? No Shabat não ia à sinagoga. Então o pai da Terrila começou a investigar o que tinha acontecido e ele tomou conhecimento que o pai do futuro noivo da Terrila, do atual noivo, futuro marido da Terrila, tinha ido a uma sinagoga racídica. Então, quando terminou o Shabat, depois da oração, da última oração que Havdalah lá, o pai chegou em casa e rasgou o contrato de noivado e não pediu desculpas à parte lesada. E a promessa ficou no ar. O compromisso permaneceu. Logo eles providenciaram outro noivo para Terrila, para quando chegasse a idade de casamento, para que eles se casassem. E aí passaram-se os anos, chegou a idade, né, do casamento, eles se casaram e tiveram 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. O nome do primeiro noivo é Shraga. Eu vou falar desse nome daqui a pouco. Shraga, primeiro noivo da Terrila, com contrato de noivado rasgado, a promessa
quebrada, a palavra empenhada foi quebrada sem um pedido de desculpas. Quando o primeiro filho foi fazer o bar mitzvah, o primeiro filho da Terrila foi fazer o bar mitzvah, 4 semanas antes, ele faleceu de epidemia, de uma peste. E a Terrila fez uma relação. Foram 4 semanas antes do bar mitzvah, e ele faleceu num Shabat, no final do Shabat. Então ela fez uma relação, foi 4 semanas antes do noivado, do bar mitzvah, já não me lembro, do bar mitzvah do Shraga, que meu pai rasgou o contrato de noivado. O segundo filho, 4 semanas antes de fazer o bar mitzvah, ele, andando pelo bosque, ele caiu no lago e foi encontrado sem vida. Então a Terrila novamente fez essa relação, já com alguma comprovação, né? Porque coincidência, como eu costumo dizer, tem limite. Então ela disse para o marido: olha, nós temos uma filha. Precisamos pedir desculpas para o Shraga, porque se nós não pedirmos desculpas para o Shraga, nós vamos perder a nossa filha também. Então o marido foi nas sinagogas racídicas que já estavam começando a proliferar. Então ele disse: olha, com certeza, se ele não estiver numa sinagoga racídica, ele vai estar em outra sinagoga racídica, e assim eu vou perguntando até achar o Shraga e pedir desculpas pela palavra rompida, e assim nós vamos ficar livres de perder a nossa filha. E aí ele começou a procurar o Shraga, foi de sinagoga em sinagoga, não achava o Shraga, e nessas andanças ele também adoeceu e também morreu. E a filha, como era costume na época, então a Terrila providenciou um noivo para a filha, só que no dia do casamento a noiva enlouqueceu e não compareceu ao casamento. Perdeu a razão, como se dizia antigamente, enlouqueceu. Então a Terrila disse para o escritor, para o narrador, né, que é o Agnon: eu quero, embora tenha perdido meus 2 filhos, a minha filha tenha enlouquecido, perdi meu marido, mesmo assim eu quero pedir desculpas para o Shraga. Escreveu uma carta. Aí o escritor disse assim: olha, isso aconteceu há mais de 90 anos. Ela tem 104, ela tinha 11 quando a palavra foi empenhada. E disse assim: você sabe se o Shraga tá vivo? Aí ela disse: não, o Shraga morreu há 30 anos. Como é que eu sei? Um dia eu fui na sinagoga e eu ouvi alguém, né, pedindo uma oração em lembrança, em memória do Shraga, que morreu no ano tal, e eu fiquei sabendo que ele morreu há 30 anos. Aí o escritor disse: mas se ele morreu há 30 anos, como é que você vai mandar a carta para ele? Aí ela disse: eu vou levar a carta comigo. Tá vendo aquele pote? Eu vou botar a carta dentro do pote e vou lacrar o pote e vou levar a carta comigo. Então vamos escrever a carta. Aí ela disse: eu vou te ajudar. Escreve aí, ilustríssimo. Aí ele escreveu ilustríssimo. Senhor Shraga. Aí ele escreveu Senhor Shraga. Ela disse: cansei, volta amanhã. Essa carta foi escrita em 2 dias. Minuto que está entrando uma ligação. Essa carta foi escrita em 2 dias. E aí o narrador, o escritor, né, ele ficou muito mobilizado com essa história e ele começou a seguir a Terrila. E depois que a Terrila pegou a carta, colocou, né, no recipiente, né, de barro e lacrou,
ele foi atrás dela, ela saiu e foi para a sociedade funerária. Ela foi até a Hevra Kadisha, sociedade funerária, para providenciar os últimos, as últimas, as últimas providências do sepultamento dela. E ela faleceu no mesmo dia. Então, aí, né, a imaginação é livre. Podemos inferir, o narrador não disse isso, mas podemos inferir que ela só foi libertada depois do pedido de desculpas. Então, essa história ela é muito representativa, é uma história linda, um dos melhores contos de Agnon. Espero que vocês tenham gostado, é um conto longo. Agradeço àqueles que ficaram até o final. E, por favor, lembrando, as pessoas estão começando a aderir, com likes, comentários, até inscrições. Aumentaram as inscrições. Então, por favor, façam isso, porque esse canal não é monetizado, né? É um trabalho totalmente voluntário e depende muito do engajamento. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!